Ao homem que venceu a Volta da França. Campeão A aceleração de Lance Armstrong é absolutamente assustadora aqui. ou ladrão? Eles disseram, é impossível. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Mito Ele é visto como um herói. ou mentiroso? Pensar que vou voltar para o esporte e arriscar minha vida com drogas de aumento de desempenho é absurdo. Um milagre Isso não vai me parar. ou um farsante? Essa é a história que você não conhece. Ou estava com ele ou estava contra ele. As drogas. A equipe Pro Ciclismo dos Correios dos Estados Unidos, incluindo Lance Armstrong, dirigia um programa de drogas mais sofisticado e bem-sucedido que já vimos. A decepção Lance Armstrong é o maior trapaceiro na história do ciclismo. e o estrago causado. A grande fraude do ciclismo. Lance Armstrong, uma história americana de sucesso. Mas algumas horas com Oprah Winfrey mudou a história para sempre. Você usou substâncias proibidas para melhorar seu desempenho no ciclismo? Sim. Depois de anos negando, Armstrong admitiu que nenhuma de suas 7 vitórias na Volta da França foram conquistadas de maneira honesta. Lance Armstrong usou, possuiu e distribuiu drogas perigosas para que pudessem vencer a Volta da França. 1999, a equipe Pro Ciclismo do Correio Americano foi até a Europa com um objetivo improvável: vencer a maior corrida do ciclismo, a Volta da França. Lance Armstrong era o astro da equipe e o líder. Eu o acompanhava antes de começar no ciclismo. Tyler Hamilton é um dos parceiros de Armstrong no grupo. Uma equipe de ciclistas muito velozes. Estive no meio de tudo por anos. Éramos quase uma grande família, ou uma fraternidade. Eu me sentia honrado em ser colega dele. A Volta da França é a Copa do Mundo do ciclismo. Uma batalha de 3 semanas, onde ciclistas de mais de 20 equipes correm mais de 3.000 quilômetros através de vinhedos, montanhas, até chegarem a Champs-Élysées, em Paris. O ciclismo profissional é quase um cruzamento entre a NASCAR e corrida de cavalo. Sabe, às vezes é quase um esporte de contato. Muitos dramas e sofrimentos já aconteceram na pista. Mas em 1999, Armstrong achava que sua equipe se parecia menos com campeões mundiais e mais com portadores de más notícias. As expectativas eram muito baixas. Ninguém achava que eles iam vencer. Em 1996, Armstrong foi diagnosticado com um câncer agressivo. Eu estava em negação, pensava, não pode ser, eu tinha 25 anos, por que eu teria câncer? Isso envolveu quimioterapia, tratamentos e drogas que poderiam ter acabado com a carreira dele como atleta. Ele teve muita sorte de ter sobrevivido. Quando Armstrong entrou na Volta da França de 1999, sua melhor participação até então era o 36º lugar. A conduta dele na época era bem mais insegura dele mesmo. Ele não sabia como seria depois do câncer. Em 1999, Armstrong não passava de uma ameaça dominável. Mas no começo da competição, Armstrong surpreendeu a plateia ao ultrapassar o vencedor do ano anterior e terminar com 16 segundos de vantagem. Isso é incrível! Quando Lance tem uma meta, não fique entre ele e essa meta. Esse foi o início do retorno de Armstrong, marcado por um treinamento físico extraordinário e algo mais: drogas de aumento de desempenho. O doping de Armstrong começou em meados dos anos 90, quando ele estava na equipe da Motorola. Em 2012, Stephen Swart, um colega aposentado da equipe da Motorola, admitiu doping enquanto corria com Armstrong nos anos 90. Primeiro, me droguei para ficar lá e para não decepcionar a equipe. Segundo Swart, ele, Lance Armstrong e outros colegas de equipe falavam sobre e usavam substâncias proibidas. As conversas que tive com Armstrong sobre doping eram basicamente na bicicleta, em treinamentos. Havia um papo rolando sobre entrar no programa da EPO. Os ciclistas usavam drogas secretamente para superar seus limites físicos, desde que o ciclismo se tornou um esporte. Mas em 1998, a extensão do doping no ciclismo profissional foi exposta ao mundo.
No começo daquela edição da Volta da França, a polícia de fronteira encontrou um baú cheio de substâncias proibidas em um carro que pertencia a uma equipe de ciclistas franceses. No ano seguinte, os organizadores da corrida tentaram superar o escândalo e batizaram a corrida de 1999 como a Volta da Renovação. Mas, segundo alguns de seus colegas de equipe, em um relatório divulgado pela Agência Americana de Antidoping, USADA, Armstrong insistiu que eles usassem. Convencido de que sabia o que era preciso para vencer a Volta da França de 1999, Armstrong montou a melhor equipe possível. E, segundo o relatório da agência, uma peça-chave naquele sonho era o italiano Michele Ferrari, um médico esportivo que Armstrong consultava há anos. O Dr. Ferrari ficou conhecido no ciclismo como o médico que dopava ciclistas. Ele é conhecido por ter uma abordagem intelectual do ciclismo, uma abordagem baseada em números. Ele adorava planilhas, ele gosta de analisar números. Mas ele também é acusado por outros de usar métodos questionáveis. Apesar de sua reputação, Ferrari insiste que seu programa é legítimo. Segundo o relatório do USADA, alguns integrantes da equipe do Correio Americano disseram que Ferrari os ajudava a usar substâncias proibidas. Tyler Hamilton é um desses ciclistas. Tudo começou com uma simples pílula vermelha de testosterona. Eu não queria ir contra todos. A Volta da França estava bem perto e eu sabia que se quisesse fazer parte da equipe que ia participar da competição, aquilo seria um fator decisivo. Ciclistas idealistas como Hamilton se viram em uma situação difícil. Basicamente, você recebia injeções de vitaminas no começo e era ensinado a injetar B12 nas veias. Eles sabiam usar seringas com facilidade. E o estranho é que eles sempre diziam, todo mundo faz isso, como a gente ouve na escola. Mesmo para atletas em condições excelentes, corridas de bicicleta agridem o corpo. Substâncias proibidas como a cortisona, testosterona e hormônio de crescimento ajudam a reduzir a dor e estimulam o crescimento muscular. Mas nas corridas longas e extenuantes, há uma droga ainda mais procurada, cujo alvo é o sangue. O nome para a EPO é muito grande, é eritropoetina, e para escondê-la chamavam de Edgar, como Edgar Allan Poe. A EPO sintética é geralmente usada para tratar pacientes que não produzem células vermelhas suficientes. A EPO aumenta o número de células vermelhas, e as células vermelhas são aquelas que carregam oxigênio pelo corpo. Para os ciclistas, as células vermelhas extras criadas pela EPO alimentam os músculos famintos por oxigênio, fornecendo um estímulo artificial e injusto ao desempenho. Quando os ciclistas chegam ao limite cardiovascular, aqueles medicados com EPO são capazes de ir além. Você não termina cansado. Sabe, bem mais tranquilo. Sua recuperação é muito mais rápida. Segundo o relatório da USADA, depois que Armstrong e alguns de seus colegas de equipe aperfeiçoaram o uso de EPO, o problema se tornou assegurar um suprimento estável dela durante a volta de 1999. Segundo Hamilton, Armstrong bolou um plano. Durante a corrida, um francês anônimo esperaria por uma ligação em seu celular pré-pago. Ele é, na verdade, o faz-tudo pessoal de Armstrong e era conhecido pelos integrantes da equipe do Correio Americano como o cara da moto. Oi. Depois que recebia as instruções, ele saía correndo. Com ele, segundo Hamilton, uma térmica repleta de EPO, em direção a uma área que estará cheia de fãs do ciclismo. Era impossível vê-lo. A missão do francês é entregar EPO para Armstrong e integrantes específicos da equipe sempre que necessário. A sofisticação veio não só de algo do cara da moto, mas da ideia de como ele se encaixa nesse plano maior. Olha, precisamos disso, e ele é quem vai nos entregar. É assim que isso vai chegar até nós de maneira indetectável. O cara da moto entrava escondido no trailer da equipe, abria a entrega e escondia as drogas. Quando os ciclistas voltavam ao acampamento, encontravam seringas cheias escondidas nos seus tênis. Segundo Tyler Hamilton, os ciclistas colocavam as seringas usadas em latas de refrigerante usadas, descartavam as provas e se preparavam para a próxima cansativa etapa da Volta da França.
No dia 13 de julho, um grupo de elite de ciclistas desponta do pelotão e corre para o topo de uma montanha de 1.800 metros. A Volta da França de 1999 estava em jogo. E os fãs do ciclismo se perguntavam se Armstrong, o azarão e sobrevivente do câncer, tinha o que era necessário. Ele era mediano, não era bom em subidas. Os resultados dele nas voltas anteriores eram piores que os dos melhores competidores. Mas Armstrong apagou qualquer dúvida. A aceleração de Lance Armstrong é absolutamente assustadora aqui. Armstrong ultrapassou 2 dos melhores ciclistas em subidas como se eles estivessem parados. Ele segue para uma provável vitória em Sestriere. Ele venceu a etapa com 31 segundos de vantagem, o aproximando ainda mais do pódio em Paris. Para Armstrong, o céu é o limite. Eu me sinto ótimo. E o mais importante, minha equipe está ótima. Achamos que temos boas chances de vitória. A moral estava alta, mas entre os aplausos havia sussurros de jogo sujo. A equipe Armstrong sempre foi rápida em abafar as conversas. Quando alguém volta, é bem sucedido, lidera a Volta da França e possivelmente vence a Volta da França, sabe o que eles dizem? Eles dizem, é impossível, ele deve ter feito alguma coisa. Só temos uma coisa a esconder, o nosso trabalho pesado. Mas nos bastidores da volta, Armstrong teve um grande problema. Um de seus exames de sangue voltou positivo para a cortisona, uma droga que, sem prescrição médica, é proibida no ciclismo. Segundo um testemunho da massoterapeuta da equipe, Emma O'Reilly, Armstrong e oficiais da equipe bolaram uma solução simples: forjar uma prescrição de cortisona. Tecnicamente, a receita foi feita antes da volta começar. Assim, ele já estaria tomando cortisona. Emma O'Reilly estava por dentro de tudo. Ela viu muitas coisas que aconteciam na equipe. As autoridades da corrida ficaram satisfeitas com a explicação da equipe de Armstrong. Pensar que vou voltar para o esporte e arriscar minha vida com drogas de aumento de desempenho é absurdo. As acusações de doping são ofuscadas pela história da volta extraordinária de Armstrong. Não há dúvida de que o câncer, a recuperação dele havia cegado todos do que ele realmente estava fazendo. No dia 25 de julho, o mundo aplaudiu em sua primeira vitória da Volta da França. Ao homem que venceu a Volta da França, Lance Armstrong, o segundo ciclista americano. Na Champs-Élysées, em Paris, o novo rei do ciclismo foi coroado. Foi uma loucura. É óbvio que eu estou cansado. A Volta da França em si, e o meu corpo quer descansar. Mas não há descanso para o atleta exausto. E a necessidade de velocidade chegou a outro patamar. Estados Unidos! Estados Unidos! Contra as probabilidades e a expectativa de quase todos, Lance Armstrong venceu a Volta da França de 1999. Essa é a Volta da França, a Volta do Lance. Apesar de não tê-lo assustado, o teste positivo para a cortisona parece provar uma coisa. No mundo de alto risco e alta velocidade do ciclismo, a questão não é ser o melhor ciclista, mas o melhor no doping. Foram anos obscuros, sabe? O doping era intenso na época. A maior parte dos ciclistas usavam. Quando a questão era o preparo, o que está fazendo e que médico trabalha com você, essa é a diferença entre ser o primeiro e o segundo colocado. Os maiores competidores, se estivessem usando uma droga ou se perguntasse a alguém sobre uma droga, ele ficava sabendo e perguntava aos médicos imediatamente. Ele sabia como descobrir o que as outras pessoas faziam para ficar por cima. E parte do jogo era estar à frente dos examinadores, o que ficaria muito mais difícil. No início de 2000, o mundo do ciclismo ouviu rumores de que um novo exame estava sendo desenvolvido para testar o EPO. Segundo a USADA e alguns colegas de Armstrong, o Dr. Michele Ferrari Armstrong tinham informações internas sobre o exame e pensaram em um meio de burlá-lo. Muita gente sabia como o exame funcionava, mas tiveram a inteligência de dizer, certo, mas como usaremos essa informação para garantir que não dê positivo? Segundo Hamilton, no verão do ano 2000, em um discreto hotel praiano em Valência, na Espanha, Armstrong, Hamilton e outro integrante da equipe se preparavam para o primeiro passo de uma transfusão de sangue.
Eles retirariam o próprio sangue, depois, durante a volta, o recolocariam para receberem uma dose extra de células vermelhas. O processo de retirar o próprio sangue não é novo, mas seu uso para aumentar artificialmente o desempenho foi proibido desde 1986. Receber transfusões em quartos de hotel. Isso é algo muito sombrio. Depois de cerca de 1 hora, bolsas de sangue quente eram colocadas em coolers e armazenadas. Segundo Hamilton, algumas semanas depois, no 11º dia da Volta da França do ano 2000, os mesmos 3 ciclistas entraram em outro quarto de hotel, mas esse perto de Mont Ventoux, França. Eles pegavam um cabide no guarda-roupa e penduravam as bolsas de sangue de um gancho de quadro na parede. Se deitavam na cama e faziam a transfusão. Em menos de 30 minutos, o sangue que tiraram na Espanha estava de volta em seus corpos. Tyler Hamilton descreveu que teve a sensação de um líquido frio entrando em seu corpo. Os corpos dos ciclistas, tendo naturalmente recriado o sangue que perderam na Espanha semanas antes, receberam novamente trilhões de células vermelhas a mais carregadas de oxigênio. Receber mais sangue do que se tem no momento é a melhor maneira de melhorar seu desempenho. O EPO leva muito tempo. Com a transfusão de sangue, é na hora. E diferente do EPO, doping com seu próprio sangue é quase indetectável. 13 de julho, 2 dias depois que Armstrong e seus colegas supostamente receberam seu próprio sangue de volta, saíram em direção a uma grande montanha, que Armstrong esperava fazer parte de sua segunda vitória da Volta da França. Cada montanha que eles venciam era um passo mais perto de Paris. Mais uma vez, Armstrong dá seu show. E vejam só isso, Armstrong, eu não esperava por essa. Uric não fez nada sobre isso. Ele viu a velocidade e a aceleração. Ele está perseguindo só um homem na pista, o homem de camiseta rosa. Ele alcança um dos melhores ciclistas de subida, o italiano Marco Pantani, que foi desqualificado de uma corrida anterior por valores sanguíneos irregulares. Ele deu uma bela olhada para o Marco, quase dizendo: vai para o banco de trás, Marco, segura essa se puder. Os ciclistas correram pela montanha de 1.800 metros de altura. Foi um momento extraordinário. Acho que ninguém se sairia tão bem naquela montanha sem doping. Dez dias depois, Armstrong alcançou sua segunda vitória da Volta da França. Só que, mais uma vez, ele enfrentou acusações de doping. Ele confrontou seus críticos de cabeça erguida e até usou sua fama para desafiá-los publicamente em 2001, num comercial da Nike. Todo mundo quer saber o que eu uso. O que eu uso? Eu uso minha bicicleta e treino com ela 6 horas por dia. O que você usa? Betsy Andreu, esposa do ciclista Frank Andreu e ex-integrante do círculo íntimo de Armstrong, testemunhou suas táticas em primeira mão. Lance se apoiou muito na mídia e nos políticos. Ele ficou íntimo de políticos e pessoas no poder. E assim, construiu seu império. Quando uma acusação sobre doping na carreira dele vinha à tona, essas acusações logo eram abafadas. Armstrong é muito persuasivo. Por que eu correria esse risco? Eu tenho tudo que eu preciso. Tenho dinheiro, tenho contratos, tenho família. Tenho o nome da minha família. Você acha que eu quero meu filho indo para a escola em 2012 e alguém dizer: "Hey, Luke Armstrong, pegaram seu papai"? Mas por trás das negações confiantes de Armstrong, os colegas dizem que eles jogavam um perigoso jogo de gato e rato com os examinadores. Agora, para as câmeras, para os Estados Unidos, para o mundo ver, você já usou drogas para aumento de desempenho? É claro que não, nunca, nenhuma vez. O ciclismo foi criminalizado e separado. Lance Armstrong responde agressivamente todas as acusações de doping. Mas por trás de suas negações públicas, colegas de equipe e outros estavam comprometidos com um sistema elaborado e arriscado para evitar os examinadores. Um ciclista disse que ajudou Armstrong a escapar de um teste positivo para drogas em uma corrida em 2000 na Espanha. George Hincapie, o braço direito de Lance, mandou uma mensagem alertando Lance de que havia examinadores no hotel. Segundo Hincapie,
Armstrong tinha testosterona em seu sistema e desistiu da corrida para evitar ser testado. A equipe fugia do programa para garantir que nunca acusassem positivo, sendo avisados com antecedência sobre o teste e desistiam de corridas quando sabiam que estavam numa fria. Tyler conta a história de que uma vez um examinador foi até ele, e ele sabia que se desse uma amostra, daria positivo. Então ele e a esposa literalmente sumiram, se esconderam, fingiram que ninguém estava em casa e o examinador foi embora. É simples assim fugir de um teste. É só fingir que não está em casa. Segundo a agência antidoping americana, a equipe usava meios mais científicos para evitar testes positivos. Ciclistas da equipe dos Correios disseram que o Dr. Ferrari desenvolveu meios novos e quase indetectáveis de aplicar EPO nos integrantes. O médico dele achou melhor aplicar intravenosamente do que aplicar apenas sobre a pele. Aplicar pequenas quantidades de EPO diretamente na veia reduz o número de horas que a substância fica no organismo, que é essencial quando examinadores fazem visitas regulares. Se aplicasse à noite e atendesse a porta de manhã, estaria limpo. Passei em centenas de testes quando eu não deveria. Quando eu competia, tínhamos médicos que estavam um passo à frente dos examinadores. No começo da temporada de 2004, Armstrong e a equipe pareciam incontroláveis. Lembra de John Gotti, o escorregadio? Toda vez que ele escapava de uma condenação, a influência e o poder dele cresciam dentro da máfia, porque todos acreditavam que ele nunca seria condenado. Lance tinha essa mesma aura de que ninguém jamais seria capaz de pegá-lo. A uma vitória de um recorde com 6 vitórias na Volta da França, Armstrong vivia a vida de um ícone internacional, completa com uma namorada famosa, Sheryl Crow. Ele me inspira. É muito fácil para mim vir apoiá-lo. Ele e a marca se tornaram cada vez maiores. Através da sua instituição de conscientização do câncer, Live Strong, ele se tornou um dos filantropos do país com maior visibilidade. Meu amigo, um grande campeão, um excelente americano, Lance Armstrong. Mas todo o dinheiro e fama se apoiavam sobre uma grande mentira. Segundo o relatório da USADA, cada uma de suas vitórias na Volta da França foram alimentadas por testosterona, EPO ou transfusões de sangue. Era um segredo que ele estava determinado a proteger. Lance Armstrong é 2 pessoas. Ele era a pessoa adorada, que era muito carismática, e havia o lado sombrio, que arruinou muitas vidas, que intimidou pessoas e arruinou carreiras. Acusações, vazamentos e ameaças foram respondidos com um contra-ataque rápido da máquina Lance Armstrong. Já estamos cansados dessas alegações e vamos fazer tudo o que pudermos para negá-las. São grandes mentiras. Já entrei com processo na Inglaterra, entrei com processo na França, contra todos os envolvidos. E a paciência acabou. Não havia muita coisa entre você e o Lance. Ou você estava com ele ou estava contra ele. Na Volta da França de 2004, o ciclista italiano Filippo Simeoni descobriu como é estar contra Armstrong. Ele entrou para a lista negra de Armstrong em 2002, quando testemunhou contra o amigo e médico de Armstrong, Michele Ferrari, em um julgamento que condenou Ferrari por fraude desportiva. Lance, por sua vez, foi atrás dele para acabar com ele. Mais tarde, a condenação foi anulada. Mas, segundo a USADA, até onde diz respeito a Armstrong, Simeoni fez o impensável. Quebrou a lei não oficial dos ciclistas, a omerta. Ninguém falava. Ninguém falava nada. Todo mundo aceitava os segredos. Você tinha que levar os segredos para o túmulo. Na Volta da França de 2004, a guerra de palavras entre Armstrong e Simeoni aumentou. Durante a 18ª etapa, Simeoni se separou do pelotão e se uniu a um grupo separado. Armstrong, já muito à frente no tempo total, arriscou sua participação na volta ao desperdiçar energia perseguindo Simeoni. Eu nunca vi isso. Simeoni olhando sobre os ombros e dizendo: eu não acredito que Lance está comigo. Nunca aconteceu de uma camiseta amarela, o líder da corrida, avançar tão tarde na corrida e em uma etapa tão irrelevante. Armstrong pressiona Simeoni a sair do grupo separado. Surpreendentemente, acatando o poder de Armstrong, Simeoni obedece. As câmeras
pegam o último recado de Armstrong com as mãos, aparentemente dizendo a Simeone, boca fechada. Isso ficou para mim como provavelmente um dos momentos mais feios desse esporte. Ele provocava, sabe? Ele tinha muito poder dentro do grupo. E parece que Armstrong faria de tudo para proteger esse poder e eliminar os concorrentes, mesmo que fosse um antigo amigo. Ex-colega de equipe de Armstrong, Tyler Hamilton, na época correndo pela equipe Phonak, foi um dos maiores desafios de Armstrong naquela mesma volta da França. Tyler é o favorito. Sabe, ele tem experiência. Ele tem consciência de que foi bem no ano passado. Eu queria ficar do lado certo da equipe de Armstrong, porque sabia que quando fosse para o lado errado, ele tornaria minha vida difícil. Hamilton diz que depois de uma corrida pré-volta, ele foi chamado pela União Internacional de Ciclismo, a UCI, sobre um exame de droga suspeito. Ele foi notificado pela UCI que ele tinha alguns resultados incomuns. Ele ficou chocado ao ouvir de outro ciclista, o confidente de Armstrong, Floyd Landis, que foi o próprio Armstrong que entregou Hamilton à UCI. Lance tem esse senso de honra meio torto. Ele não hesitava em entregar ex-colegas de equipe e rivais quando se adequasse aos seus propósitos. Foi um susto, mas pediram para Hamilton não se preocupar e continuar correndo. Não é apenas a competição. Os próprios colegas de equipe de Armstrong que não entraram no programa também se sentiam em risco, incluindo seu velho amigo Frank Andrew. Antes da volta de 99, Lance reclamou com Frank por ter mau comportamento, não pensar em prol da equipe, por ser arrogante, o que era código para não estar fazendo o que é preciso. Lance tocou nisso de novo em 2000. Está na hora de levar a sério, foram as palavras que ele usou. Vai ver o Ferrari. Enquanto ele usava as drogas e intimidava pessoas, ele ainda era visto como um herói. Milhões de pessoas usaram seu bracelete amarelo porque ele era uma inspiração. Elas não conseguiam ver o outro lado. Mas a imagem pública de Armstrong estava em rota de colisão com sua vida secreta. Você nunca usou qualquer droga de aumento de desempenho em relação à sua carreira no ciclismo? Correto. E isso inclui qualquer substância que já foi proibida. Isso está correto? Correto. Em 2004, uma companhia de seguros, a SCA, se recusou a pagar Armstrong milhões em dinheiro bônus em meio a relatórios de doping. Armstrong processou a empresa. Tinha uma marca de seringa. E logo seus ex-colegas de equipe. É injetável. Amigos. Claro que preferia não estar depondo. E o próprio Armstrong testemunharam sob juramento perante advogados. Isso com certeza não aconteceu. Não aconteceu. Como isso pode ter acontecido se eu nunca tomei drogas de aumento de desempenho? Como isso poderia acontecer? Essa é a questão. Não é simplesmente que não se lembre. Quantas vezes vou ter que dizer? Só quero garantir que seu testemunho fique claro. O caso ameaça expor o programa de doping de Armstrong. E ele fez de tudo para impedir que seus segredos fossem revelados. Quando Betsy Andrew chegou para o seu depoimento conduzido pelo advogado da SCA, Jeffrey Chilton, ficou chocada de ver Armstrong na sala. Betsy imediatamente se alterou e saiu da sala. Nós a seguimos, eu segui, e ela enlouqueceu. Ela disse, ai meu Deus, ele tá aqui, por que ele tá aqui? Armstrong sentou de frente para Andrew durante todo o seu depoimento. O que o seu e-mail para o Sr. Armstrong dizia? Andrew se recusou a ser intimidada pela presença dele. Eu disse, você é muito desrespeitoso com as pessoas. Você trata as pessoas como lixo. Frank é um amigo seu. Ele não é um empregado. Nós não temos que tolerar isso. Andrew soltou uma bomba em seu depoimento quando ela contou a conversa que disse ter ouvido Armstrong ter em 1996 com o doutor que tratou do câncer dele. Então veio a pergunta, alguma vez você usou drogas para aumento de desempenho? E Lance disse, sim. O médico disse quais. E ele disse EPO, hormônio de crescimento, cortisona, esteroides e testosterona. Ele estava na ponta da mesa, olhando para ela. Sabe, se ele tivesse controle da mente, ele teria parado o coração dela. Apesar do testemunho condenatório, Armstrong mais tarde recebeu 7,5 milhões de dólares.
Eu só quis dizer a verdade. Ele é a grande fraude da história do esporte. Não deveria ser revelado? A verdade não deve ser dita? A verdade não deveria valer? Mais uma vez, os inimigos de Armstrong ficaram a ver navios. E o mundo assistiu perplexo enquanto Armstrong se esforçava ainda mais para chegar à volta da França de 2005. Lance Armstrong pedalou seu caminho até a 7ª vitória consecutiva na Volta da França. As acusações de doping ainda continuam a assombrar o mito do esporte e em seu último momento de triunfo, Armstrong respondeu seus inimigos. A última coisa que vou dizer às pessoas que não acreditam no ciclismo, os cínicos e os céticos, eu sinto muito por você. Que pena que não sonho grande e sinto muito por não acreditarem em milagres. Todos sabiam que ele se drogava. Ele sabia que as pessoas estavam em cima dele e não podiam provar. E ele jogava de volta na cara dela. Então, no auge de sua carreira, ele se aposentou. Já é a minha hora de parar, ir para casa, ser pai em tempo integral. No ano seguinte, seu amigo e ex-pupilo Floyd Landis herdou a função de Lance. Se alguém tinha que assumir a posição dele e se tornar o próximo grande ciclista americano, seria Floyd Landis. Desde que se uniu à equipe dos Correios, Landis treinava muito perto de Armstrong e o ajudou a vencer 3 títulos na Volta da França. Segundo Landis, ele também passava boa parte do tempo com Armstrong no mundo obscuro do doping. Primeiro, ele foi doutrinado no programa de doping durante a corrida de aquecimento antes da Volta da França. Quando ele se uniu a Lance Armstrong, se tornou outra pessoa. Ele ficou por dentro do esquema das drogas. E em 2006, Landis continuou a tradição de vencedores americanos e conseguiu a camiseta amarela. O americano Floyd Landis comemora sua grande vitória de hoje. Eu ficarei feliz com isso por um bom tempo. Agora era a vez de Floyd no topo. E assim como Armstrong pensava, ele tem certeza que nunca vai ser pego no doping. Mas ele estava errado. Depois de sua vitória de tirar o fôlego na Volta da França, o exame do americano Floyd Landis deu positivo para níveis incomuns de testosterona. Landis lutou contra as alegações desesperadamente. Eu queria deixar absolutamente claro que não estou em nenhum processo de doping. Mas quando o assunto é negações convincentes, Floyd Landis não é um Lance Armstrong. Os níveis que tive durante a volta e em toda a minha carreira são absolutamente normais e produzidos pelo meu próprio organismo. A comunidade ciclista não se convenceu e a UCI o destituiu de seu título. Ele foi banido do ciclismo por 2 anos. No mundo do ciclismo, quando recebe um positivo, eles o jogam fora feito lixo. Você é um nada. O ciclista alienado foi assombrado por seu teste de drogas fracassado. Se o mundo descobre que seu teste deu positivo, é um desastre. Landis lutou por seu caso por muitos anos, cumpriu a suspensão, voltou para o esporte e não conseguiu empregos nos níveis mais altos. Nem mesmo com seu velho amigo Lance Armstrong, que após 3 anos de aposentadoria, fez um anúncio surpreendente no site da Livestrong. Depois de longas conversas com meus filhos, o resto da minha família e um grupo de amigos íntimos, decidi voltar ao ciclismo profissional em 2009. Armstrong disse que Landis ameaçou ir a público com as acusações de doping, a menos que conseguisse um emprego na nova equipe de Armstrong, algo que Landis negou. Mesmo assim, Armstrong deu as costas para seu velho amigo. O descaso de Armstrong com Floyd foi um dos piores erros que ele poderia cometer. Eu acho que foi naquele momento que Floyd disse: "Tá legal, que se dane." 4 anos depois de seu momento de glória no topo, Floyd Landis entrou em um restaurante de Beverly Hills e se encontrou com um oficial do ciclismo. Landis colocou um gravador de áudio sobre a mesa, apertou gravar e quebrou o código de silêncio do esporte. Landis se desfez do que ele chamava de anos de mentiras sobre o doping na equipe dos Correios. Meus parabéns ao Landis por finalmente ter contado a verdade. Landis não havia mencionado Lance Armstrong ainda. Mas a história que ele revelou acendeu o fósforo para o incêndio que logo envolveria Armstrong.
Floyd disse: "Bom, se quiser mesmo saber o que acontece, eu te conto." As alegações de Landis chegaram até a FDA, Agência Federal de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, que encontraram com o ciclista. Landis contou sobre o doping no ciclismo e, dessa vez, falou especificamente sobre Lance Armstrong. Floyd sabia onde todos os segredos estavam. A FDA começou uma investigação sobre as alegações de Landis. O objetivo era descobrir se a equipe dos Correios, sob liderança de Armstrong, era culpada de fraude ao se envolver com doping e tráfico de substâncias proibidas. Tudo enquanto tinha um contrato com um patrocinador federal, o Serviço de Correio dos Estados Unidos. Um grande júri foi convocado em Los Angeles e Lance estava na mira. Armstrong deu o troco. Não temos nada a esconder. Não temos do que correr. E deu o troco mais agressivamente em Landis. Esse é um homem que escreveu um livro para lucrar e que tem uma versão totalmente diferente. Fevereiro de 2012. 2 anos depois de ter começado, a investigação federal sobre Armstrong é abandonada sem explicação. Em uma declaração, Armstrong chamou isso de a decisão certa. Quando a investigação federal foi fechada, acho que Armstrong sentiu que havia escapado de mais uma. Mas assim que os federais saíram, outra investigação começou sob o comando de Travis Tigar, chefe da Agência Americana de Antidoping, ou USADA. Nenhum atleta deve ser forçado a acreditar que, para alcançar seus sonhos, precise recorrer a trapaças perigosas. Embora o USADA não tenha autoridade em assuntos legais ou criminais, Tigar podia banir atletas de esportes por doping por anos ou para sempre. Ele abordou ex-colegas de Armstrong, incluindo Tyler Hamilton, e eles começaram a falar. As pessoas presas a esse código de silêncio se apresentaram e a coisa toda explodiu. 11 colegas de equipe de Armstrong depuseram contra ele, incluindo 6 ciclistas ativos, aos quais foram dadas suspensões de 6 meses por seu próprio doping. A poderosa máquina de Armstrong estava em modo de defesa. Depois dele ter passado por cada teste feito e não ter dado positivo em nenhum, não conseguiam provar que ele era culpado, então queriam que ele provasse sua inocência. Eu só tenho a dizer que Lance é insolente e ele sempre será. Mas a maré estava mudando. A oportunidade de se retratar era muito atraente para alguns que já fizeram parte do círculo íntimo de Armstrong. Foi tirado um enorme peso das minhas costas. E foi tão bom que imediatamente eu soube que a minha vida havia mudado. Eu sabia que direção eu deveria tomar. E eu queria gritar aquilo para os 4 ventos na época. Em outubro de 2012, a USADA publicou um relatório completo que revelava o que chamaram de o mundo secreto de Armstrong. Foi o que mudou o jogo. Era o que faltava para fazer você deixar de acreditar em um lado e não no outro. 1000 páginas explicavam incidente por incidente de doping na equipe de ciclismo dos Correios. Nomes, datas e locais. Tudo com muitos detalhes. Foi uma avaliação contundente do homem que a USADA pintou como o chefe do bando, Lance Armstrong. Acho que isso prova sem dúvidas que, infelizmente, a equipe de ciclismo profissional dos Correios, incluindo Lance Armstrong, dirigia um programa de drogas mais sofisticado, profissional e bem-sucedido que já vimos. Lance Armstrong é o maior trapaceiro na história do ciclismo. É óbvio não só pelo número de voltas que ele venceu e pelo seu sucesso, mas pelo número de pessoas que ele agregou ao seu ciclo fraudulento. Eu sempre soube que a verdade viria. Porque é muito grande, mas nunca imaginei que seria desse jeito. Porque nós mesmos fomos surpreendidos por boa parte dela. A magnitude da coisa é de espantar. De espantar. Uma semana depois da publicação do relatório da USADA, Armstrong falou no aniversário de 15 anos da Fundação Livestrong. Tem sido semanas difíceis. Para mim, para minha família, para os meus amigos, para a Fundação. Naquele dia, Tyler Hamilton viu um homem mudado. Eu conheço muito bem. Pude ver que ele estava derrotado. Um homem derrotado. Eu percebi na voz dele.
Com o crescimento do escândalo, dia após dia, o mito Armstrong continuava a ser destruído. No dia 22 de outubro, a UCI torna sua desgraça oficial. Armstrong foi destituído de seus 7 títulos da Volta da França. Ele foi banido não só do ciclismo, mas de todos os esportes oficialmente sancionados. Na primavera de 2012, foi possível para Armstrong vir até a USADA se retratar como seus colegas fizeram e ter uma proibição mais curta. Mas olhando para trás agora, é fácil duvidar das estratégias legais. Eles queriam que eu ganhasse. Mais uma baixa? Patrocinadores como Nike, Oakley, Trek e outros o deixaram, um por um. Ele recebia elogios de garotos de 15 anos. Você é especial, você é diferente, você pode fazer tudo. E agora ele ouvia pela primeira vez na vida, você é um canalha. Ele não só mentiu por muitos anos, como também destruiu quem ousou contar a verdade. Após ser encostado na parede, Armstrong teve que agir. A história, a glória e o mito de Lance Armstrong sucumbiram sob as sérias alegações no relatório da USADA. Em outubro de 2012, o então intocável Armstrong desmoronava. Lance era um cara muito poderoso naquela época. Nunca pensei que seria tão pesado para ele como foi. Mesmo assim, logo depois de perder suas vitórias da Volta da França, Armstrong postou uma foto dele no Twitter descansando sob suas 7 camisetas amarelas com a legenda "De volta a Austin e relaxando". Acho que Armstrong não levou muito a sério até quase o final. Eu acho que ele não viu a ameaça que aquilo era. Mas com o escândalo crescendo, dessa vez Armstrong não pôde rejeitar ou negar a pressão. Em 17 de outubro de 2012, Armstrong se demite como presidente da Livestrong, a organização que alguns chamaram de seu maior legado. Finalmente, em janeiro de 2013, ele resolveu agir. Acho que todos viam que estava por vir, que haveria algum tipo de admissão. Lance Armstrong passou 3 horas com Oprah Winfrey hoje, no que foi descrita como uma entrevista emocionante. Alguns conselheiros foram muito contra ele ir até a Oprah. Outros pensaram, talvez seja bom para a imagem pública dele. Naquela noite de janeiro, milhões assistiram ao redor do mundo quando Oprah foi direto ao ponto. Você usou substâncias proibidas para melhorar seu desempenho no ciclismo? Sim. Mas no final, alguns criticaram Armstrong por não se retratar por completo. Acho que a entrevista à Oprah criou problemas porque ele não queria falar sobre algumas coisas. Ele negou o doping em 2009 e 2010, mesmo havendo provas muito fortes. Na verdade, a USADA analisou amostras de sangue de Armstrong das últimas voltas e os resultados indicaram quase com certeza que Armstrong fez transfusão de sangue. Havia uma chance em 1 milhão de ele não ter se dopado. Então, por que Armstrong insistiu em dizer que não usou doping nos últimos anos? Os céticos perguntam se ele só admitiu o uso nas primeiras voltas porque já teria passado do tempo limite de uso contra ele em acusações oficiais. Eles perguntam se Armstrong foi cuidadoso porque ficaria vulnerável pelo que ocorreu durante as últimas voltas. Acho que os problemas dele só começaram. Estamos atrás de 12 milhões de dólares que pagamos a ele como prêmio por vencer as corridas que ele agora admite ter burlado e das quais ele perdeu os títulos. A ameaça mais severa pode vir do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2013, eles anunciaram que se uniram a Floyd Landis em uma ação civil contra Armstrong por defraudar o governo americano. Ele vai enfrentar um quitan ou uma ação judicial do delator Floyd Landis. O governo federal declara que Armstrong violou o contrato com o Correio Americano ao se dopar. A ação procura recuperar milhões de dólares pagos à equipe. Os advogados de Armstrong contestam a ação, argumentando que o Correio Americano se beneficiou do patrocínio de Armstrong em cerca de 100 milhões de dólares. O que acontecerá com ele agora? É muito difícil dizer, mas não parece bom. Haverá efeitos colaterais dessa história por muito tempo. Eu me preocupo com ele, sabe?
Espero que... Eu acho que a verdade fará muito bem a ele. Eu acho mesmo, as pessoas vão perdoá-lo. E ele ainda é um campeão aos olhos de muita gente. Eu gosto de vencer, mas temo perder. E deve ser isso que me faz acordar de manhã mais do que tudo. Para o homem que disse que ter medo é uma lição sem preço, o resultado de sua queda ainda se desenrola.